Feche os seus olhos junto comigo e vamos falar ao Senhor. Obrigado, Pai do céu, nessa noite, Senhor, pelo encontro. Obrigado, Senhor, também pela vida do irmão Rodrigo, pela sua disposição, pelo seu bom coração de estar conosco hoje à noite. Pedimos assim, Senhor, como o Senhor também esteve presente nesses cânticos, no meio dos louvores, Senhor, o Senhor também agora nos dê da sua palavra. E também unja os lábios do teu servo com o evangelho que tanto esperamos nessa noite. Senhor, nesse momento incrível onde Jesus esteve com os seus discípulos ainda mais uma vez, pela última vez, ele trouxe a ceia. E nós como igreja, Senhor, cremos que estamos sempre sentados ao redor dessa mesa. Mesmo que a gente só arme ela uma vez por mês, sempre no primeiro domingo, Senhor, nós cremos que estamos sempre reunidos com o Senhor. Sempre nesse encontro e certos de que o Senhor está no nosso meio, está no meio do teu povo, o Senhor está no meio de nós. Assim, Senhor, com essa tua presença inconfundível também, nos recomendamos, nos levamos à tua presença, Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Rodrigo, algumas informações técnicas, se você precisar de uma água, tá certo. Uma água aqui, vamos ver, não sei se você prefere pegar com o microfone assim ou com o pedestal. Se quiser também apresentar. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Deixa eu pegar uma aguinha aqui já, deixar preparado. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui essa noite. E como o pastor Cláudio vinha dizendo, estávamos ali no meio da semana conversando e orando sobre a mensagem que Deus teria para nós aqui essa noite. E havíamos definido ali uma linha e vamos orar para ver se confirma ou não. Aí eu estava na quinta-feira à noite, vindo da faculdade, era 11h30 da noite, quase chegando em casa, entre um cochilo e uma leitura ali no ônibus, estudando para a prova que vai ter semana que vem, no meio da leitura, começava a pescar, acordava, e daí eu pensei, rapaz, a última ceia talvez seja uma pegada legal, né? Seja algo legal para a gente ministrar, e vim ali na linha que a gente estava conversando, e eu cochilei, acordei já com a última ceia na cabeça, assim, mandei mensagem para o pastor, eu falei, vamos ver, né? O não eu já tenho garantido, vamos ver se a gente... Eu mandei, pastor, o que o senhor acha, assim, e tal? Foi de Deus, amém. Deus está confirmando a palavra, assim, eu falei, amém, então. E Deus tem confirmado a ministração dessa noite e glorificamos a Deus por isso. Então, como o pastor veio dizendo, eu estou no último ano da graduação de teologia, né? Graças a Deus, pretendo estender um pouco mais, fazer uma pós e um mestrado mais para frente, mas Deus tem abençoado esses 4 anos, né? O Lucas está aqui, entende como é a pegada. Somos confrontados muito a respeito de questões de princípios e de fundamentos, e Deus tem abençoado. E ao contrário de que muitos pensam, a teologia não é só Bíblia, só palavra, só filosofia, mas na faculdade nós somos desafiados e estimulados a orar também, a buscar a revelação de Deus, a buscar a graça de Deus, porque qualquer música, qualquer palavra bem falada, qualquer ministração bem dita pode comover, pode gerar uma comoção, mas somente o Espírito Santo de Deus é que convence o homem do pecado, justiça e do juízo. Então não adianta ter uma ótima homilética, uma ótima exegese, mas faltar o principal, que é o Espírito Santo, que vai conduzir o pecador, nos conduzir mesmo, para reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Então, e graças a Deus que nós estamos sendo formados dessa forma, porque vamos levar isso para o resto da vida, onde nós passarmos, vamos tá levando a importância da palavra, mas também a importância da oração, né? Como Pedro apresenta, fazer um equilíbrio das duas coisas, é onde Deus pode se manifestar diante de nós. E, irmãos, já aproveitando, abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo de número 7. Lucas capítulo 22, versículo de número 7.
nos diz assim: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegando a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. Somente até aqui. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor. Nos abençoe, como tem já nos abençoado no decorrer desse dia, no decorrer desse final de semana. E lhe pedimos, Deus, a sua graça sobre a nossa vida também, durante o restante da semana, Deus. Te louvamos e te exaltamos, no nome de Jesus. Amém. Lucas, ele vai retratar algo que os 4 evangelhos eles vêm dizendo sobre essa passagem, a respeito da última ceia. Dada a importância crucial para o desenvolvimento e compreensão dos fatos seguintes, o propósito na crucificação de Jesus. Então, esse fato ele foi tão importante que os 4 discípulos, Mateus, Marcos e Lucas, acharam necessário deixar bem registrado. E eu escolhi a passagem relatada por Lucas porque ele é o mais completo na sua narrativa. Enquanto os outros, Mateus, Marcos, vão dizer que Jesus escolheu 2 discípulos e enviou para preparar um lugar, Lucas já vai dar um nome para eles, vai falar que foi Pedro e foi João. Então ele é um pouco mais claro e direto na sua narrativa. E a festa dos pães asmos, ou festa dos pães sem fermento, era uma das principais festas realizadas pelos judeus. E ela foi estabelecida em razão da libertação do Egito. Essa festa era para lembrar todo o processo da escravidão até o processo da libertação, que seria comemorada por todos os anos. Então, essa celebração ela foi instituída lá em Deuteronômio, capítulo 16, e Êxodo, capítulo 12, aonde uma das 4 festas que Deus havia estabelecido para o povo hebreu. E essa festa dos pães asmos, a gente vai ver que o Antigo Testamento, sabemos que o Antigo Testamento ele aponta para o Messias. Hoje nós sabemos que esse Messias é Cristo. Mas no tempo dos profetas, eles não sabiam quem era esse Messias. Eles profetizavam sabendo que viria um libertador, que viria um Messias, que viria alguém que iria libertar Israel, que iria libertar o seu povo. E no decorrer da história, no decorrer dos anos, veio se desenrolando as profecias, algumas foram sendo cumpridas mais cedo, outras cumpridas mais tarde, ou seja, num curto período de tempo e outras em um longo período de tempo, mas no ano 1 antes de Cristo, ou no ano 0, nasceu o tão esperado Messias. E o Novo Testamento veio revelando que esse Messias era Jesus Cristo. Mas o fato é que o Antigo Testamento, ele aponta para o Novo Testamento. A lei, ela aponta para a graça. Paulo ele vai dizer que a lei, ela é um tutor da graça, ou a lei ela é um aio da graça, lá em Romanos, Paulo vai dizer que a lei, ela não é perfeita, mas em Cristo ela se tornou perfeita. É por isso que Jesus, em certo momento, Mateus vai relatar que Jesus disse: eu não vim para destruir a lei aos profetas, ao contrário, eu vim cumprir tudo isso. É por isso que hoje nós não cumprimos mais a lei, porque se temos Cristo, logo somos cumpridores de toda a lei, através de Cristo, por méritos de Cristo.
E essa festa, essa festa descrita em Deuteronômio capítulo 16, revela a Moisés, revela o que Moisés faria para a libertação do povo, como uma investida final de Deus contra o Egito, né? A última das 10 pragas que Deus enviou sobre o Egito para poder libertar o povo. Aí, antes de Deus enviar a 10ª praga, ele dá uma ordem para Moisés. Deuteronômio capítulo 16. Vamos abrir aqui. Para a gente poder ficar bem contextualizado a respeito. Deuteronômio capítulo 16 diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa do Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então, esse mês de Abibe, ali, março, abril, por aí, era um mês onde Deus havia falado para Moisés lembrar, seria uma data memorável para eles. Hoje, uma data memorável para nós ali é nascimento, casamento, às vezes um falecimento na família se torna uma data que marca a nossa vida. Então, essa data, Deus estava estabelecendo para o povo, dizendo para Moisés: Moisés, guarda essa data, porque vai ser um marco daqui para frente na vida de vocês, e daqui para frente vocês irão celebrar para sempre essa data. Então, porque era um novo tempo que estava sendo iniciado por Deus para Israel, e para este processo ser completo, Deus inicia este novo tempo com uma nova aliança. Então, os judeus, eles comemoravam a Páscoa todos os anos. Era uma das festas instituídas por Deus também, descrita em Êxodo capítulo 12. Então, tudo indica que essa festa, ela era realizada durante a tarde. Os preparativos dessa festa, essa festa se iniciava durante a tarde. Todos os preparativos, entre matar o cordeiro, preparar o lugar, preparar a bebida, para daí, após as 6 horas, já na viração do dia, para os judeus, aí sim eles se reuniam e lembravam, faziam toda aquela celebração da Páscoa. No versículo 22, então, no versículo 11 e 12 e 13, vai dizer que era já chegando à tarde, que eles preparariam a Páscoa. Só que o interessante na Páscoa, sim, porque hoje a conotação é completamente diferente. Eu acredito que todos aqui já sabem disso, que a conotação de Páscoa, naquele tempo e no tempo do Novo Testamento para hoje, tem uma conotação completamente diferente. Não tem nada a ver com chocolate, não tem nada a ver com coelho, mas tem a ver com o cordeiro, tem a ver com a libertação, tem a ver com morte, tem a ver com vida, tem a ver com restauração, com libertação, com todo esse processo que o marketing esconde hoje em dia, a realidade deste grande evento. Mas o interessante são os elementos que Deus escolheu para que Moisés realizasse a Páscoa. Depois, se você quiser ler um pouco mais a fundo, Êxodo capítulo 12 e Romanos e Deuteronômio capítulo 16, você vai pegar ali os elementos e a especificação dentro de cada um, o porquê do cordeiro, o porquê das ervas amargas, né? O porquê do pão sem fermento e algumas coisas sobre isso nós vamos tentar ver aqui nessa noite. Então, o cordeiro, era sacrificado e o seu sangue passava na porta e nos umbrais para que os hebreus estivessem protegidos. Então, lá em Deuteronômio, Deus vai dizer: olha, mate um cordeiro e pegue uma esponja, né, para nós hoje um hisopo, que era uma planta, e passe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta e fique dentro de casa, porque durante a noite o anjo da morte vai passar e vai levar todos os primogênitos do Egito. Ou seja, mesmo se a família fosse hebreia, fosse uma família judaica e tivesse sem o sangue na porta, o primogênito ia morrer da mesma forma. A maneira que Deus ia distinguir hebreus de egípcios era o sangue na porta. Deuteronômio vai relatar bem, Deus dizendo para Moisés: Moisés, o meu anjo vai diferenciar egípcios de hebreus pelo sangue na porta. Então, o sacrifício do cordeiro representava a proteção que os hebreus teriam diante dessa praga, a proteção que os judeus teriam diante dessa última praga que Deus
traria sobre o Egito. E o cordeiro, ele não só protegeria os hebreus dessa praga, mas também ele simboliza uma aliança que Deus estava fazendo com o povo. Porque Deus diz bem assim, olha, mate o cordeiro, coma a Páscoa durante a noite, porque amanhã será a libertação do povo, amanhã vocês vão sair do Egito. Então, esse processo durou a noite, eles comeram a Páscoa à noite, de manhã, Faraó já expulsou os hebreus do Egito, já colocou todo mundo para fora, eles saíram do Egito durante a manhã. Então, alguns historiadores, eu achava que as 10 pragas no Egito tinham durado ali 1 ano, 2 anos, mas eu comecei a ler um pouco mais a fundo, por coincidência, há um mês e meio atrás, eu comecei a ler esses fatos, e a praga durou aproximadamente 40, 42 dias, as 10 pragas, foram nesse período de 40 a 50 dias, as 10 pragas do Egito, né? Segundo alguns relatos, os historiadores, eles vão cravar de 40 a 42 dias as 10 pragas, e eu achava que tinha durado 2 anos, 1 ano, o lapso de tempo foi bem mais curto, porque Deus ele queria mostrar para o povo quem ele era, né? Deus queria mostrar para o povo que ele era o Deus que tinha lá atrás escolhido Abraão, tinha escolhido Isaac, tinha escolhido Jacó, e que a promessa, por mais que tivesse adormecida, entre aspas, por 400 a 430 anos, Deus ainda estava com o povo. Então, a morte do cordeiro não só simbolizava a proteção, mas também ela simbolizava uma aliança, e toda a aliança que Deus faz na Bíblia, com todos os povos, Abraão, Isaac, Jacó, todas as alianças que Deus fez ao longo do tempo, representavam uma nova etapa, representava um novo período, representava um recomeço, ou um novo começo para o povo, ou para o homem que Deus estava fazendo aquela aliança. A gente vê isso com Abraão, né, quando Abraão depois se torna Abraão, a gente vê com Jacó, que depois se torna Israel, né, e todas essas etapas, eles faziam um sacrifício. Quando Deus fazia uma promessa, eles faziam um sacrifício em adoração a Deus, como o símbolo de uma aliança que Deus estava estabelecendo ali com o homem. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então percebeu que se não tivesse o sangue, o primogênito ia para a fita do mesmo jeito. Não ia ter essa diferença entre judeu e egípcio. Se não tivesse o sangue era um sinal de proteção. E é interessante que Deus deixa claro que ele não tinha bronca com os egípcios. A bronca era com os deuses que os egípcios adoravam, porque confrontavam a santidade e confrontavam a soberania de Deus. Então Deus ele mostrou através disso que ele era o único e verdadeiro Deus. Deus ele nunca teve problema com os egípcios, mas ele queria mostrar para todo mundo, a partir daquele período, que Deus ele veio construindo a sua soberania. Nós vamos ver ali, desde Gênesis, se você ler, prestando atenção, desde Gênesis, a Bíblia já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, não deixa espaço para outro Deus, que foi o Deus que criou os céus e a terra. Mas os povos começam a estabelecer ali seus deuses, começam a estabelecer o seu modelo de culto, e durante todo esse processo, Deus ele veio ganhando seu espaço no mundo e mostrando que ele era o único Deus. Então você vai perceber que ali no Êxodo, após a libertação no Egito, a partir de Êxodo capítulo 12, aonde os judeus chegavam, todo mundo ficava com medo, dizendo: olha, esse é o povo que o Deus deles destruiu o Egito. Esse é o povo que o Deus deles reduziu o Egito a nada, porque o Egito era a maior potência da época. Então, se o Deus deles foi capaz de destruir o Egito, então significa que é um Deus poderoso. Então Deus ele começou a mostrar para as nações, a mostrar para o mundo que ele era o único e que ele é o único e ele é o verdadeiro Deus. Então o sangue derramado, a gente vai ver aqui em Lucas capítulo 22, no versículo de número 20, a similaridade. Então eu peguei o texto de Êxodo, e peguei o relato que nós lemos em Lucas e coloquei lado a lado para nós vermos a similaridade entre a Páscoa instituída por Deus lá em Êxodo e também em Deuteronômio e
a celebração realizada por Jesus no Novo Testamento. Os elementos vão ser praticamente idênticos, entretanto, com um acréscimo no final. Lucas capítulo 20, no versículo 22, diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. E Jesus, como um cordeiro, foi sacrificado para que por meio de seu sangue fôssemos protegidos da condenação do pecado. Então Jesus, João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Jesus vindo com os discípulos dele, aponta e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia vai identificar Jesus como um cordeiro, da mesma forma que do cordeiro que era necessário ser sacrificado lá em Êxodo. Como Jesus mesmo disse que esse cálice era o sangue da nova aliança que seria derramado em favor de todos eles. Da mesma forma que o cordeiro derramou sangue lá em Êxodo para poder proteger e dar ao povo uma nova chance através da nova aliança que Deus estava se relacionando com o povo de Israel, Jesus também estava dizendo: olha, esse cálice é representando o sangue que eu vou derramar por vocês, da aliança que eu estou fazendo com vocês neste momento. Então nós vemos que a aliança que Jesus fez, ela se relaciona diretamente com a aliança que Deus fez com o povo lá atrás, quando libertou da escravidão do Egito, da mesma forma que a morte de Jesus veio nos libertar da escravidão do pecado. Então nós vemos dois tipos de libertação, com seus dois aspectos diferentes, um libertação da escravidão, o outro na libertação da escravidão do pecado, da escravidão de nós mesmos. Tanto que Jesus fala: se aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Ninguém pode servir a dois senhores, ou vai ter que odiar um, ou vai ter que servir a outro. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor. Aquele que quiser ser servido, primeiro que sirva. Então Jesus, ele veio nos libertando de nós mesmos, libertando da pecaminosidade que o homem apresenta dentro de si, porque quando nós nos retiramos do trono do nosso coração, há espaço para o verdadeiro rei se assentar no nosso trono. E quando o verdadeiro rei se assenta, as coisas na nossa vida, elas se alinham, porque Jesus, a Bíblia diz que ele é o criador de todas as coisas. Então, se ele é o criador de todas as coisas e ele é o organizador do universo, logo a nossa vida tem uma ordem, tem uma organização quando ele se assenta no devido lugar que ele tem que ter na nossa vida. Então, e o relacionamento dos pães sem fermento é interessante, porque em Êxodo, Deus vai falar bem assim para o povo: olha, façam pães sem fermento, né? Pão asmo, sem fermento, porque vocês vão ter pressa em sair do Egito. Aí eu estava pensando, e por coincidência, entre aspas, 2 semanas antes de nós conversarmos, pastor, eu estava lendo esse texto e pensei: por que pão sem fermento? Qual é a bronca do fermento? Né? Por que pão sem fermento? E Deus foi bem específico. Irmão, preste atenção quando você estiver lendo a Bíblia. Quando Deus é muito específico, alguma coisa tem ali. Alguma coisa tem. Catapimbas, por que sem fermento? Então, eu achei interessante. E daí, lendo lá em Êxodo, Deuteronômio capítulo 16, versículo 2 e 3, Deus vai dizer: preparem um pão sem fermento, porque vocês vão sair rápido do Egito, vão sair com pressa do Egito no outro dia, então não vai dar tempo de fazer um pão com fermento, porque naquele tempo a fermentação era uma fermentação natural, era um fermento natural, uma fermentação natural, logo demorava-se muito tempo para levedar a massa, ou para a massa crescer. Se eles tinham pressa, eles não teriam tempo de esperar a massa crescer para daí assar o pão. Aí Deus fala: olha, não coloquem fermento, porque não vai dar tempo de esperar a massa crescer. Vocês têm que assar o pão logo, para comer a ceia logo, porque no outro dia vocês vão sair logo. Está aí a pressa que Deus tinha com o povo de Israel. Deus estava querendo realizar aquilo logo, porque 400 anos de espera já para a realização desse milagre, o povo clamando, o povo não estava mais aguentando. Aí Deus fala: não coloquem fermento, porque se colocar fermento vai tardar ainda mais a libertação. E a pressa com que o fermento, então o pão sem fermento, ele representa a pressa com que eles saíram do Egito. Não teriam tempo de esperar o pão crescer e tudo mais. Então Jesus usa o símbolo do pão, apontando para a iminência e chegada rápida do seu
sacrifício, Lucas capítulo 22, versículo 15, o mesmo símbolo. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Então não daria tempo, por mais que eles quisessem fazer um pão diferenciado com fermento, Jesus ele estava com pressa de comer aquela Páscoa com os discípulos, para se realizar logo o propósito que ele, logo entre aspas, porque tudo há o seu tempo, para que aquele propósito não demorasse mais além daquilo que já havia demorado. Então Jesus mesmo fala: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês. Isso aponta para aquele desejo que chegue o tempo logo. Por mais que Jesus estava esperando já há 33 anos em média, para aquele momento, Jesus falou: olha, há 33 anos eu estou ansioso esperando para comer essa Páscoa com vocês. Jesus não estava ansioso esperando há 1 ano, desde a Páscoa anterior. Jesus estava há 33 anos ansioso, querendo que chegasse aquele momento, porque aquele momento indicaria uma nova aliança e a libertação do povo dos seus pecados. E o momento da crucificação de Jesus parecia ser a tristeza para todos, mas para Jesus era a possibilidade de salvação e alívio para todos os homens. A revelação que os judeus tinham da Páscoa até aquele momento foi necessária para aquele momento. Então, a revelação que os judeus tiveram da Páscoa lá em Êxodo foi necessário para aquele período que eles estavam vivendo, porque a Bíblia ela vai apresentar uma revelação progressiva a respeito dos fatos. Então, era necessária para aquele momento. Agora Jesus estava prestes a completar a revelação, ou seja, acrescentar a parte final e revelar o seu propósito pleno e completo. Então, Hebreus, a partir do capítulo 8, vai enfatizar muito isso, que ano após ano era sacrificado um animal no templo, para encobrir os pecados, que o sangue desses animais não tinha o poder de remover os pecados, mas eles encobriam os pecados. Para nós entendermos melhor, era como se fosse uma promissória. Esses animais que eram sacrificados no Antigo Testamento era como se fosse uma promissória, falando: a dívida não está paga, mas algum dia ela será paga, como se fosse uma promissória, que os homens iam entregando para Deus. A dívida não está paga, mas eu sei que eu te devo. A dívida não está paga, mas eu sei que eu devo. Aí Jesus ele completa a revelação dizendo: olha, este cálice é a nova aliança que eu vou derramar para a remissão dos pecados de todos. Agora não era mais uma promissória, agora era o pagamento de fato da dívida que os homens tinham com Deus. Então Jesus ele completou a revelação que Deus havia estabelecido lá em Êxodo, dizendo: agora não é necessário mais sacrificar todo ano, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, descrito por João Batista, acabou de vir para completar a sua obra. E neste momento Jesus apresenta os novos elementos da ceia, e já caminhando para o final, Jesus ele apresenta os novos elementos da ceia. No versículo 19, diz assim: e tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então o cordeiro sacrificado do Antigo Testamento apontava para Jesus, que seria morto para nos salvar. E no versículo 20 diz assim: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, o seu sangue seria derramado para ratificar a aliança que Deus estava fazendo com a humanidade. E uma boa notícia para nós: Deus fez uma aliança com Adão, se quebrou. Deus fez uma aliança com Abraão, se quebrou. Deus fez com Moisés, se quebrou. Isaac, Jacó, foi tudo a mesma história, a aliança se quebrou. Por que com Jesus a história foi diferente? Porque Jesus, embora nasceu como um homem, sabemos que ele também era Deus. E essa aliança que Jesus fez, não é necessária vir um outro e fazer uma outra aliança, porque Deus não fez uma aliança entre Deus e os homens. Foi feita uma aliança entre o Deus Pai e o Deus Filho. E os dois, como Deus, não há possibilidade dessa aliança se quebrar. Deus olhou e falou: se eu fizer aliança com o homem, Adão quebrou, Adão quebrou, Abraão quebrou, Moisés quebrou, todo mundo quebrou a aliança. A única maneira era Deus nascer como um homem, para que essa aliança fosse inquebrável, porque ele nasceu sem pecado. E como ele não tinha pecado, não há mais a necessidade de uma nova aliança.
Jesus, ele foi, irmão, suficiente para nos redimir e, como a Bíblia diz, nos dar paz com Deus. Jesus, ele foi suficiente para isso. E da mesma forma que os hebreus, após a Páscoa, iniciaram o seu caminho para Canaã, nós, após a morte, a Páscoa celebrada por Jesus, iniciamos a nossa caminhada também para uma Canaã, mas a Canaã celestial, como Hebreus capítulo 12, versículo 22 ao 24, vai dizer assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, porque o sacrifício de Cristo aperfeiçoou o homem, o sacrifício de Cristo tornou o homem melhor. Versículo 24, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao seu sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então você percebeu que essa Páscoa que Jesus comeu é exatamente a mesma Páscoa que Deus estabeleceu lá no Êxodo, entretanto com o acréscimo de, ao invés de matar um cordeiro, Jesus estava sendo entregue por todos nós. Jesus, ele completou, é o que a Bíblia diz, é uma revelação progressiva. Com o passar do tempo, aquilo foi sendo acrescentado, até que chegar na consumação final em Cristo. Tanto que Jesus na cruz, ele é bem enfático em dizer, está consumado, ou seja, está completo, está pleno, nada precisa ser mais realizado, porque a nossa Páscoa agora é para lembrar de que a nossa dívida foi paga, o nosso peso foi retirado, porque Jesus mesmo disse, venha após mim, todo aquele que quiser me seguir, venha após mim, lançai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmão, seguir a Jesus não é ausência de fardo, mas é um fardo mais leve. Jesus não disse, venham a mim que eu vou tirar o fardo de vocês. Falou, não, venham, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não promete ausência de fardo, mas ele promete que será mais leve, ou seja, será mais fácil você encarar os problemas do dia a dia, será mais fácil você encarar os desafios do dia a dia, porque Cristo está ao nosso lado, habitando dentro de nós através do Espírito Santo. Então, uma nova aliança, ela foi estabelecida por Jesus Cristo entre Deus e os homens. A nossa Páscoa simboliza a passagem, a palavra hebraica para Páscoa, né, Pessar, é passagem, ou seja, um novo ciclo, um novo tempo, um novo momento que seria estabelecido dali para frente. Então, até o Êxodo, Deus estabeleceu um novo momento com o povo de Israel. Aquilo parou em Jesus. Aí agora, a partir de Jesus, Deus estabeleceu uma nova aliança com os homens. A mesma Páscoa completa no seu sentido pleno em Jesus Cristo. A nossa Páscoa simboliza a passagem da escravidão para a libertação através de Jesus Cristo. Então, irmão, sabemos que está chegando a Páscoa, então lembre-se da Páscoa, não como o cordeiro coitadinho que morreu, aquele Jesus humilhado, não, lembre-se da Páscoa como o Jesus que morreu, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores que ressuscitou, porque Jesus não é mais aquele coitadinho pregado numa cruz, não, a Bíblia diz que ele ressuscitou e agora ele está com a sua espada na mão. Apocalipse diz que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e veio para vencer. Jesus não veio para apostar se vai vencer, a Bíblia diz que ele veio vencendo e para vencer. Então, irmão, que nós venhamos lembrar deste momento, dessa Páscoa, trocar chocolate e tal, isso daí é legal, muito bom, mas que tudo isso seja lembrando de que o preço já foi pago. Uma aliança, a nova aliança já foi feita através do sangue de Cristo, e por isso nós podemos descansar, porque o sangue de Jesus foi derramado, a graça de Jesus foi derramada e estabelecida, e só por causa disso, nós podemos hoje celebrar a Páscoa, lembrando do sacrifício do cordeiro, não do coelho, o sacrifício do cordeiro por todos nós. Então, é interessante porque Jesus, não um coelho morreu por nós. Igual eu disse, é legal lembrar da Páscoa, coelhinho, legal, tanto faz. Mas a nossa Páscoa é Jesus, porque foi Jesus quem morreu por nós, irmãos. E dito isso,
quero já orar com os irmãos e devolver a palavra para o nosso pastor. Senhor, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos por esse momento. Te exaltamos porque Tu és Rei, te exaltamos porque Tu és Deus, te exaltamos pela Sua misericórdia, te exaltamos pela Sua graça e te bendizemos, Senhor, porque o Senhor foi corajoso bastante para descer dos céus e morrer em nosso lugar. O Senhor foi corajoso bastante para poder ser humilhado, o Senhor foi corajoso o bastante para poder ser espancado pelos romanos, o Senhor foi corajoso o bastante para poder se humilhar, Senhor, para poder nos exaltar a chegarmos pelo menos aos Teus pés. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor se humilhou, o Senhor veio como homem para possibilitar o homem chegar perto de Deus, e te glorificamos pelo Teu amor e pela Tua graça. Jesus, que o Teu símbolo sempre esteja vivo em nossos corações e que o Teu amor sempre seja representado através das nossas vidas. E te agradecemos pela Tua bondade, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado ao Rodrigo pela ministração. Nós temos, acho que, uma boa tarefa de casa nessa semana de Páscoa. Na segunda-feira, vamos lembrar destes textos que o Rodrigo falou lá no início da pregação, meus irmãos, da velha aliança, Deuteronômio, Êxodo, a ceia que o povo comeu um pouco antes da libertação do Egito.